Está começando o podcast Saúde Exponencial, que é uma produção que tem parceria com a CBN Maringá, CBN Exponencial by Davantel. A gente vai falar sobre saúde, qualidade de vida, vamos falar sobre saúde integral. E para estar conosco, conduzindo esse papo e trazendo mais informação, eu estou aqui com o Dr. Pedro Davantel. Boa tarde, Venda. Tudo bem? Prazer estar aqui. Poder conversar um pouquinho sobre saúde, explicar um pouco, tirar algumas dúvidas. Esse é o papel desse podcast. Agora, para a gente começar esse papo, vamos começar contando da tua carreira. Quem é o Dr. Pedro Davantel? Eu, na verdade, tive uma trajetória dentro da medicina e fora da medicina que me levou até os dias de hoje. Eu falo que a medicina veio a mim porque, primeiramente, eu fui uma criança obesa, e como uma criança obesa, tive todas as dificuldades aí da obesidade. Eu acho que não por conta de uma família que não cuidava disso, mas eu acho que hábitos errados, compulsão, ansiedade, acabou me levando à obesidade. E isso me fez, durante a juventude, correr atrás, às vezes, de uma estética que os padrões pediam. Então, eu acabei fazendo dietas muito extremas, fazendo exercícios que não eram corretos, e isso acabou gerando algumas consequências, né? E hoje no consultório eu vejo muito isso, as pessoas buscando estética e não saúde, né? Então, durante a minha juventude, eu fui um pouco mais magro, nunca nada tão estético, mas melhor do que quando eu era criança. E aí, durante a minha fase na medicina e tudo, eu fui perdendo esses hábitos que, na verdade, eu não tinha construído com afinco durante a juventude. Então, fui de novo reganhando peso, de novo ficando sem qualidade, cansado, indisposto, né? E a saúde foi cobrando, às vezes, o preço de busca do emagrecimento só pela estética e não pela saúde, né? Eu fui por muitos anos intensivista, trabalhei em UTI, emergência, né? E nessa época eu via que as pessoas elas não estavam muito ligadas em saúde, né? E aí a gente via as consequências disso dentro da UTI. Então, mesmo pacientes idosos, pacientes jovens, às vezes eles não tinham saúde, né? E eram acometidos por qualquer tipo de doença, e isso levavam eles ali para a UTI, né? No ambiente de UTI, eu comecei a avaliar e ver que, além, né, dessas pessoas não terem saúde, muitas vezes eu, como médico e minha equipe, a gente até devolvia essas pessoas para a sociedade. A gente revertia uma parada, tirava as pessoas do coma, tirava aquelas pessoas da emergência mesmo, mas a gente não trazia vida para elas. A gente só fazia elas sobreviverem, né? E isso, com o tempo, além do meu estresse, além da minha obesidade, além do meu cansaço, indisposição, começou a gerar vários conflitos, né? Então, assim, não foi por isso que eu havia feito medicina, né? Não foi simplesmente para tirar a pessoa do leito da morte, mas devolver ela para a família, devolver ela para a vida dela, mas só sobrevivendo, né? E isso começou a me impactar, né? E nessa mesma época, nesse mesmo momento, eu conheci a nutrologia, né? E a nutrologia ela veio inicialmente como uma demanda do próprio hospital, dos pacientes. E eu comecei a estudar e me aprofundar naquilo. E eu vi que essa nutrologia ela trazia um pouco do que eu precisava para mim naquela época, né? Eu, nessa época, isso há uns 8 anos atrás, eu estava com 120 quilos, né? Não fazia exercício, não dormia bem, não tinha energia quando chegava em casa. E eu comecei a aplicar tanto no hospital com os pacientes, de forma clínica, quanto em mim, dentro da minha vida, essa mudança de estilo de vida. E aí sim, eu comecei implementar aí suplementação adequada, exercício físico, né? E comecei a ver o emagrecimento já não mais como uma parte simplesmente estética, né? Mas como uma qualidade de vida. Então, isso foi mudando um pouco a minha visão sobre a medicina, né?
E nessa visão eu comecei a ver que eu podia também impactar a vida dos meus pacientes, né? E Essa aí comecei a questão mudar. que você trouxe sobre mudar a visão e como isso mudou na sua vida também, acredito que se encaixa muito na nomenclatura que você usa, que não é apenas de médico, mas Uhum. de mentor em saúde plena. O que que é essa saúde plena? Na verdade, a questão do mentor em saúde plena é que durante toda a minha vida eu careci desse direcionamento, né? Coisas que às vezes eu não encontrava nos livros, não encontrava em pós-graduação, não encontrava em residência, né? Alguém que pegasse na minha mão e falasse, ó, é por aqui, né? Então, muitas vezes eu fui em tentativa e erro, e me frustrei muitas vezes, né? E eu senti no meu próprio corpo, o quanto essas tentativas e erros, foram ruins para a minha saúde, né? Então, eu, por alguns momentos, tentei tratar de forma tradicional, se assim eu posso dizer, mas da forma que todo mundo trata os pacientes, né, principalmente da obesidade, e eu não vi o resultado que eu esperava. E muitas vezes não via nem em mim esse resultado. Então, conforme eu fui mudando a minha forma de ver a saúde, de ver o emagrecimento, de ver como que isso impactava não só em mim, mas nas pessoas que estavam à minha volta, eu comecei a aplicar isso também nos pacientes. E aí comecei a ver essa saúde como plena, porque não é só o emagrecimento, não é só a estética, não é só eu olhar no espelho e me ver magro ou me ver bem, né? Mas é eu estar produtivo, eu ter performance, eu ter qualidade de vida, eu conseguir acordar bem disposto, conseguir fazer tudo que eu programei no meu dia e mesmo assim chegar no final e estar bem. Então, eu acho que é essa saúde plena que eu quero hoje para mim cada vez mais e para os meus pacientes. É isso que eu busco e é isso que eu almejo, né? E aí, quando eu falei das consequências disso na minha saúde, né, em 2020, na época do Covid, eu peguei Covid e esse Covid me levou a uma miocardite, que é uma infecção no coração, que no momento foi muito grave, né, e eu tive que parar por 2 anos a atividade física, e novamente eu reganhei peso, né? Então, mesmo eu com todo o conhecimento da medicina, com todo o suporte, vejo a dificuldade que é o emagrecimento, né? Eu tenho acesso e sempre tive acesso aos medicamentos, né? Mas o que eu não tinha acesso é essa mudança de mentalidade. Então, hoje eu tento focar, lógico, na terapia medicamentosa, mas também nessa mudança de mentalidade. Eu acho que é o que mais vai impactar realmente na mudança de qualidade de vida e na mudança de estilo de vida que vai gerar saúde para os pacientes. Além do termo saúde plena, você também usa saúde exponencial, que está muito ligada à longevidade, que foi o que você falou, dando Uhum, esse exemplo de chegar no fim do dia com sim. energia, mas também chegar à frente na vida com Uhum, essa energia, porque às vezes, como você trouxe, né, as pessoas ficam tão preocupadas com a estética e em perder peso e tem esse reganho e esse efeito sanfona, mas a saúde não é tão levada a sério assim, para ela entender que esses hábitos que a gente tem que construir agora são essenciais para a gente chegar lá na frente bem, né? é que, na verdade, esse saúde exponencial é algo que sempre vai se multiplicando, né? Então, eu acho que essa saúde exponencial é uma mudança de hábito, vai consequentemente levar a outra, que vai começar a arrastar outras coisas, né? Eu acho que é isso que a gente não tem consciência. Então, quando a gente fala, a gente não tem consciência na infância, que isso pode trazer consequência na vida adulta, mas hoje eu vejo que nem os adultos têm essa consciência. Porque a gente tem a falsa impressão de que a gente vai ser eterno, ou de que nada vai acometer a gente, até o dia que isso acomete. Então aí a gente vê a nossa fragilidade enquanto ser humano, mas também é muito libertador porque a gente acaba vendo que cada decisão que a gente toma na nossa vida, ela tem uma consequência, tanto para o mal quanto para o bem. É muito fácil a gente hoje comer o que a gente quer, porque isso gera prazer imediato. Tudo que gera prazer imediato, naquele momento a gente não quer pensar no futuro, mas isso acaba levando a consequências negativas no futuro. Agora, você hoje abdicar de um tempo
para fazer exercício físico, para dormir com qualidade, para pensar numa suplementação, para fazer o seu cardápio da semana, isso tudo leva a um sofrimento imediato muito grande, porque tira a gente da zona de conforto. E esse tirar da zona de conforto, às vezes, é o nosso corpo tentando combater aquele esforço. Mas as consequências disso, a médio prazo, vão ser muito positivas. A longo prazo, então, nem se fala. Porque a gente vai começar a cada dia mais somando essas mudanças, e isso vai levar a gente, primeiro de tudo, a ter saúde. Segundo, performance. Né? Depois da performance vem a vitalidade, que é estar bem. Né? Não é simplesmente a gente viver mais, a gente tem que viver com qualidade, porque não adianta eu chegar a 90 anos acamado, com um monte de medicação, precisando ser cuidado por outras pessoas, mas é preciso eu ter essa liberdade. Então, acho que hoje o ativo mais importante que a gente precisa entender e precisa buscar é a liberdade. Né? É a liberdade da gente fazer o que a gente quer, da gente ir para onde a gente quer, né? Mas também a liberdade da gente escolher se sacrificar no momento atual para ter consequências melhores no futuro, né? Acho que essa é a saúde exponencial que eu venho falando. Doutor, hoje a gente tem acesso a muita informação que vem de muitas áreas. Então, de repente, eu estou aqui vendo seu vídeo no YouTube ou no Instagram e tem outros mentores de saúde que aparecem aqui falando sobre emagrecimento, sobre vida saudável, e cada um traz uma receita. Qual é o diferencial do método Davantel? O que leva-se em conta nesse seu método para que essa pessoa consiga viver melhor, viver mais e com qualidade de vida e ter esses resultados também no agora? Eu acho que hoje você falou bem, né? O emagrecimento, a saúde, ela vem sendo pauta da maioria das discussões. Então, é só a gente abrir o Instagram que a gente já é bombardeado, por exemplo, com várias pessoas falando de emagrecimento. É médico, nutricionista, educador físico, médicos de várias especialidades, pautando, às vezes, os seus atendimentos em emagrecimento. Mas realmente vivenciar o emagrecimento todos os dias, ou vivenciar essa saúde plena, essa performance, poucos fazem. Né? Então, eu acho que começa por aí. Né? Buscar saúde não é a gente digitar no Google lá, eu quero saúde, quero emagrecer, qual medicamento eu usar, né? Mas é ter alguém que entenda primeiro quem somos nós, né? Quem é o paciente, né? Entender quem é o paciente não parte só de exames, parte de exames, é claro, mas primeiro entender o contexto daquela pessoa, né? Da onde ela vem, qual é a genética dela, né? Quais os riscos de doença ela tem, o que levou às vezes ela a ganhar peso ou não ter saúde naquele momento de vida. Se foi algum evento que aconteceu, se foi algo relacionado ao emocional ou não. Então a gente precisa entender essa pessoa num contexto geral. Né? E depois a gente precisa entender e avaliar esse paciente com exames. Né? Hoje eu vejo muito, que está muito em pauta, a gente pedir alguns tipos de exame, a resistência à insulina, colesterol, hormônios, mas e relacionar todos esses exames? Né? Porque o corpo humano ele é uma máquina perfeita. Né? A gente acaba destruindo essa máquina, né, por hábitos ruins, O mau uso né, da o mau máquina. uso dela, não fazendo revisões periódicas, e isso acaba desregulando ela. Então, eu sempre falo com meus pacientes sobre o motor de um carro. Se algo naquele motor está disfuncional ou está quebrado, pode ser que o motor continue rodando, mas aquilo lá vai levar a outras alterações no motor que pode vir lá na frente a fundir esse motor. Um motor fundido a gente troca de carro, mas no nosso corpo não. Então, entender essas correlações eu acho muito importante. Então, hoje, lá no Instituto da Vantel, o que eu pauto é exames de sangue aí completos, né? Então, eu vejo desde hormônios, vitaminas, resistência à insulina, vejo as correlações entre tireoide e os outros hormônios, neurotransmissores, então avalio toda
a parte dos exames de sangue, mas também faço alguns exames, por exemplo, a calorimetria indireta, né? Que é um teste que vê como está a taxa metabólica daquele paciente. Qual é o real metabolismo dele, se está baixo, se está alto, né? Se ele consome mais músculo, mais gordura, qual é o tipo de dieta mais adequado, né? A gente avalia também o teste de performance, que é o teste de esteira. Então eu vejo nesse paciente se realmente ele tem um bom condicionamento físico, porque não adianta você não ter problemas cardiovasculares. Não adianta você não ter uma hipertensão, não ter alteração cardíaca, mas ter um VO2 baixo. Então, hoje o VO2 máximo ele é algo que gera para a gente longevidade. Quanto maior essa capacidade cardiopulmonar, mais longevidade. Então, correlacionar isso com força muscular, com quantidade de gordura, quantidade de massa muscular, então, e fazer uma inter-relação entre tudo é o que leva a gente a ser mais assertivo no tratamento. E a partir desse diagnóstico efetivo da saúde do paciente, quando a gente melhora, né, essa saúde, consequentemente o corpo acaba engrenando. E isso acaba gerando um processo de emagrecimento quase que natural. Eu acho que é isso que está faltando um pouco, né? A gente vem conversando muito sobre as canetas emagrecedoras. Então, hoje, emagrecer por emagrecer ficou muito fácil, né? Então, só emagrecer já não é mais o bastante. Porque se a gente só emagrecer, mas perder massa muscular, perder energia, perder performance, perder vitalidade, de nada adiantou o medicamento. A gente só trocou o envelope ali, né? Mas o interior continua doente da mesma forma, só que com outra roupagem. Então, é essa roupagem que a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né? E efetivamente ver o que está dentro, ver como que está o funcionamento. Ajustando esse funcionamento, o corpo ele começa a ter uma melhora e assim, consequentemente, gera emagrecimento, gera estética e gera longevidade. Você trouxe essas questões do como isso impacta no nosso dia a dia, né? Não é porque os exames dizem que meu coração está em dia que se eu precisar correr atrás do meu filho, eu vou dar conta, andar de bicicleta, fazer uma trilha, conduzir um esporte aí de alto rendimento. Quem são hoje as pessoas que procuram o Instituto da Avantel? Qual que é o perfil dessas pessoas? São atletas, são empresários? O que esse pessoal está buscando? Hoje, na verdade, eu acho que até pelo tempo em que eu já estou lidando com isso, hoje o meu público e os pacientes, eles vêm muito pautado em saúde. Muitos vêm inicialmente pela estética, mas a gente consegue mudar isso durante a primeira consulta ali, mostrando essa visão. Mas hoje a gente tem muitos pacientes que são empresários, que conquistaram muito durante a sua vida na questão profissional, mas acabaram abdicando da saúde. E hoje tem seus filhos aí já na juventude ou mesmo na infância e não estão conseguindo acompanhar esse crescimento, né? E aí não estão conseguindo nem aproveitar aquilo que conquistaram com o suor do trabalho. Então, hoje, os pacientes eles vêm buscando isso, essa melhora de performance. E aí, quando eu falo performance, não quer dizer nem só performance física, mas é performance no seu dia a dia. Porque nada mais importante do que você ser um líder, ter, às vezes, ali sua empresa, liderar sua empresa de forma mais efetiva, mas nada como também você ter sua casa e liderar sua casa, seus filhos, sua esposa, aproveitar esse ambiente familiar com toda a energia que você pode ter ao máximo. Então, por que a gente busca, às vezes, essa alta performance nos empreendimentos, nas empresas, mas não dentro de casa, né? Então, eu acho que hoje é esse perfil de paciente que vem buscando tratamento, né? Para tentar melhorar essa qualidade de vida, para assim gerar mais performance, né?
E aí, nesse meio tempo e nessa mentoria que eu acabo fazendo com os pacientes, eles vão descobrindo o esporte como mais um viés na vida deles. Né? E aí eles acabam vendo do esporte uma forma de se libertar ainda mais, às vezes, desse cansaço, dessa indisposição, dessas amarras, às vezes, que a falta de saúde gera. Né? E aí muitos pacientes começam a gerar um prazer em praticar atividade física, corrida, natação, tênis, mesmo a musculação, para estar cada vez melhor e assim gerar mais performance, e assim gerar mais vitalidade e longevidade. Tem um ponto, e isso acho que ilustra muito bem dentro do que você vem falando, que é o emagrecer por emagrecer, então ficou fácil. Uhum. Perde-se ou pode-se perder, se isso for feito de qualquer maneira, muito da qualidade de vida. Então a estética pode até vir, mas a que custo? E a frase é a seguinte, de que emagrecer com consciência é o novo luxo. Virou quase um sinônimo de status, de saúde e de luxo. Por que isso? Eu acho que hoje a gente está passando por uma transição na medicina e na saúde como um todo. Né? A gente vem de uma geração, eu venho de uma geração que a saúde era só para remediar. Então a gente ia no médico, era 15 minutinhos ali de consulta, já diagnosticava o que a gente tinha e prescrevia um remédio. Então, eu acho que a medicina foi por muito tempo como remediadora, né? Hoje, eu acho que isso já não é mais o bastante, né? Então, hoje, a gente vê a medicina evoluindo como a sociedade vem evoluindo, e a gente vê que hoje ostentar um carro, ostentar às vezes uma viagem, ostentar relógio, já não é mais algo que é visto com bons olhos, né? Então, hoje, você ostentar sim uma saúde eficaz, uma saúde que te gera qualidade, que te gera ativos, que te gera melhor performance no trabalho, melhor performance em casa, isso sim é luxo. O bem-estar é o novo status, né? E é o que eu sempre falo, né? Outro dia eu estava vendo no Instagram e vi uma pergunta: o que é mais fácil hoje, né? A gente ficar ou ser milionário ou trincar o abdômen, né? Numa comparação aí com a questão estética. E aí o que se chegou aí como consequência para se tornar milionário, às vezes você tem outras pessoas que te ajudam. Às vezes um fundo investidor, às vezes funcionários, às vezes um sócio. Você consegue delegar as coisas. Agora, na sua saúde, para você ter uma qualidade de vida, para você ter um abdômen trincado, para você ter vitalidade, não, é só você com você. Ninguém vai te acordar às 5 horas da manhã, ninguém vai forçar você a se alimentar bem, ninguém vai forçar você a praticar um exercício físico, a escolher alimentos saudáveis. Então, eu acho que é todo dia você fazendo isso, né? Então, já que trincar o abdômen, né, como status de saúde, vamos falar aqui, é tão difícil, acho que o ser humano ele sempre está tentando evoluir e se superar. Então, acho que isso acabou trazendo na população em geral uma vontade maior dessa saúde, né? Então, hoje a gente vê grandes CEOs que buscam hoje estar bem de saúde, né? Então, antigamente a gente via o empresário com um copo de uísque e fumando charuto. Hoje a gente vê os empresários com um relógio, um Garmin, correndo no parque, né, praticando atividade física, falando de alimentação saudável. Então, eu acho que esse status de luxo ele vem mudando, né? E, consequentemente, a medicina vem mudando. Então, a gente hoje fala numa medicina 3.0, que é uma medicina mais evoluída. Não que a medicina tradicional que trata a doença não seja correta, pelo contrário. Mas eu acho que prevenir as doenças antes que elas se instalem, eu acho que é tão importante quanto. E a longo prazo, isso gera até economia, se a gente for ver pelo lado socioeconômico, né? Então, eu acho que essa medicina ela pauta muito em nutrição, sono, em status emocional. Então, a gente ter uma correlação com pessoas mais saudáveis. Então, hoje a gente vê isso na juventude,
né? As gerações mais novas, elas estão buscando mais qualidade de vida e não trabalhar tanto incessante, a todo custo. Então, elas estão pensando na saúde, o que a minha geração para trás não pensou, né? Então, eu acho que essa mudança é algo que a gente precisa aplicar dentro dos consultórios, né? Isso a gente já faz no Instituto da Vantel, isso eu já prego para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida dos meus pacientes. Eu acho que a gente tem cada vez mais evoluir isso até um ponto em que as doenças elas acabem sendo menores, né, e tenham menos consequência na vida das pessoas. E para essa mudança acontecer, na sua visão, qual que é o novo papel do médico e o novo papel do paciente? De mudar realmente essa mentalidade, de procurar o médico quando a doença se instala, ou do médico só olhar para os sintomas da doença e não para o todo. O que precisa alterar nesse sistema que a gente ainda vive hoje para ter esses novos papéis sendo desempenhados? Eu vejo que muita coisa precisa mudar ainda, é, tanto no médico quanto nos pacientes, né? Mas eu acho que, primeiro de tudo, o médico precisa entender que não é só prescrever. E isso é o que eu vejo mais resistência, né? Vamos pegar como exemplo o Monjaro, né? Que agora veio para o Brasil, chegou no Brasil nas farmácias, né? Por mais que esteja em falta e esteja aí com alguns problemas de logística, mas está no Brasil. Até dia 22 agora pode-se comprar ele sem receita, mas a partir disso já só com receita médica. Mas o que eu já tenho visto, tanto de pacientes que vêm na clínica quanto de colegas, é que eles estão simplesmente prescrevendo para se usar essa medicação. Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que ao invés da gente só prescrever medicamentos, por mais que eficazes que eles sejam, por mais de ponta que eles sejam e por mais que eles tragam coisas positivas, eu acho que a gente precisa orientar os pacientes. Eu acho que hoje existe na medicina uma carência desse contato médico-paciente. É uma coisa que é básica, que a gente aprende nos primeiros anos de medicina, mas que a gente não aplica depois. Eu acho que a gente precisa sentar, entender o paciente, pegar na mão dele e orientar. Eu vou te dar um exemplo simples agora aqui de um paciente que estava num processo de emagrecimento. Ele emagreceu aí 14 quilos e começou a se sentir indisposto. Ele até mudou bastante o estilo de vida, a alimentação, começou a praticar atividade física, mas ele começou a se sentir indisposto. Estava usando o Monjaro, e aí, se eu simplesmente falasse, não, essa medicação é efetiva, você está perdendo peso, está saindo da obesidade e deixasse ele largado, ele ia ter consequências. Por quê? Porque ele estava começando a perder massa muscular, ele estava começando a perder produtividade no trabalho. Sentei com ele, vi o contexto geral, né? Avaliei os exames, fizemos novos exames. E aí, com isso, eu consegui definir e realocar a rota dele. O que eu fiz? Suspendi a medicação, mesmo ele precisando ainda perder mais 10 quilos, né? Foquei muito mais na questão da alimentação naquele momento, com a nutricionista que a gente tem na clínica. A gente aumentou o aporte calórico, reajustou treino e ele começou a ter produtividade e performance de novo. Ele me mandou mensagem no final de semana que tinha voltado a conseguir correr uma distância maior, estava mais bem disposto, tinha melhorado a produtividade no trabalho. Então, muitas vezes não é sobre medicamento, né? É sobre a gente entender o contexto geral, né? E sempre estar orientando o paciente. Agora, por outro lado, você me fez a pergunta também dos pacientes, né? Então, eu precisava que os pacientes entendessem que o médico não é só rotina, uma vez por ano eu vou lá para ver se eu estou doente ou não, né? Porque uma vez que se instalou a doença, aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, a gente precisa parar de querer só apagar o fogo. Médico não é extintor para apagar fogo de ninguém. A gente precisa, na verdade, orientar os pacientes a que eles mudem alguns hábitos. Só que a gente só consegue isso a partir do momento que o paciente vem até nós.
Redes sociais hoje estão ajudando muito nisso, mas ainda assim de uma forma generalizada, não é focada em cada paciente. Então, a gente precisa que o paciente venha com uma maior frequência, visitar os médicos como prevenção e não mais como só uma rotina de um checklist do ano, né? E ele precisa entender que o medicamento ele vai ser uma muleta inicialmente, né, para gerar algumas mudanças, mas a partir do momento em que essas mudanças acontecerem, ele tomar a rédea da vida dele, né? Porque no início, quem vai tomar a rédea ali, queira ou não, é a medicação, controlando compulsão, dando saciedade, né? Mas depois o paciente tem que retomar a rédea da sua saúde e ver que o que ele está fazendo hoje vai ter consequências lá no futuro, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, desse conjunto. Que a partir desse conjunto de mudança dos paradigmas da medicina, dos médicos, e mudança também de mentalidade dos pacientes, a gente começa a gerar uma nova população, novos pacientes e, consequentemente, uma nova saúde. Acho que esse foi um grande panorama de como você enxerga a medicina e o seu papel e o próprio Instituto da Vantel. Mas para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio aqui do podcast, eu gostaria que você tentasse resumir uma missão não tão fácil em uma frase. Qual que seria a sua missão maior? E o que isso representa para você? Eu acho que a gente precisa entender, assim, no geral, em uma frase, você é aquilo que você constrói todos os dias da sua vida, né? Então, se você está construindo alimentação ruim, sedentarismo, sono desregulado e estresse, não tem como construir uma vida saudável. Não tem como ter uma longevidade, vitalidade. Mas e se a gente começar a construir alimentação saudável, equilibrada, exercício físico regular, sono equilibrado, controle de estresse, relacionamentos efetivos, né, saudáveis, por assim dizer, existe uma maior chance da gente colher saúde, colher vitalidade, colher longevidade. Então, acho que isso é o que a gente precisa focar. Eu acho que a gente precisa entender que a gente é aquilo que a gente constrói cada dia. Eu acho que a partir do momento que a gente não pensar lá na frente no que a gente quer, né, e sim pensar, não, eu sou aquilo que eu estou fazendo hoje. De tanto você fazer e repetir a mesma coisa todos os dias com qualidade, aquilo vai gerar em você uma mudança. É impossível não gerar, né? Então a saúde ela não se constrói em 5 anos, 3 anos, não, ela se constrói no hoje só. Não adianta eu ficar falando se amanhã eu vou. Então, hoje a gente está no Dia Mundial do início da dieta, né? Segunda-feira. Então, se a gente for pautar, eu só vou começar a dieta segunda-feira, só vou começar o exercício no começo do mês. Você está jogando sempre para o futuro as coisas. E quem joga para o futuro as coisas acaba colhendo coisas ruins até chegar nesse futuro. Então a gente tem que entender que se eu plantar hoje, construir hoje coisas boas, primeiro que hoje eu já vou colher coisas boas. Porque se eu fizer exercício físico de manhã, se eu me alimentar bem, à noite, à tarde eu vou ter mais bem disposto, né? E aí, se eu fizer isso todos os dias, a somatória desses dias vai me gerar qualidade lá na frente, vai me gerar benefício, vai me gerar saúde. E aí eu vou chegar, às vezes, com 80 anos, com uma performance que às vezes eu não tinha nem com 20 anos. Por quê? Porque somando, se eu passar 50 anos fazendo exercício físico, é muito melhor do que eu passar 2, 3 anos. Então, eu acho que isso é uma somatória, né? Eu tenho alguns pacientes de 75 anos que sempre buscaram saúde. E se a gente for avaliar, hoje o VO2 máximo dele no teste de cera é maior do que muito moleque de 20 anos. Por quê? Porque é constância, sempre fez aquilo, sempre construiu, sempre fez, e hoje está com uma vitalidade que é de dar inveja, né? Então, vamos construir hoje, né? Vamos pautar a nossa saúde no hoje, assumir a rédea da nossa saúde, né? Não é o médico, não é o nutricionista, não é o educador físico, né? A gente, enquanto profissional da saúde,
direciona, mas quem assume a rédea e quem faz acontecer são os próprios pacientes. Então, eu acho que esse é um resumo geral. É isso, o recado tá dado. Se você está assistindo a gente, então, no Dia Mundial de Mudança de Hábito, que é uma segunda-feira, começa hoje. Se estiver na terça, começa hoje também. Se for uma quarta, começa hoje. Tem que começar agora para colher o fruto lá na frente, né, doutor? Isso mesmo. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do Saúde Exponencial by Davantel, esse podcast que é feito em parceria com a CBN Maringá. E se você quer saber mais sobre saúde, sobre longevidade, sobre estratégias para viver melhor, não perca o nosso próximo episódio.